finalizar esse percurso que falamos sobre a população brasileira, vamos falar sobre o crescimento, como se dá esse crescimento da população. Para isso, precisamos entender alguns conceitos, como migração, crescimento vegetativo, taxa de natalidade, taxa de fecundidade, mortalidade e expectativa de vida. Migração, já sabemos, nada mais é que aquele fluxo de pessoas de um lugar para o outro. Sai do seu lugar de origem, de nascimento, e vai para outro por inúmeros motivos. Essa migração pode ter dois conceitos. Emigração, que é a saída de pessoas do seu local de origem, de nascimento, e imigração, é a entrada de pessoas no seu local de destino, para morar. Tá? Crescimento vegetativo é uma taxa que a gente calcula que vai dar o saldo populacional. Como que eu vou tirar esse crescimento vegetativo? Meu crescimento vegetativo é dado quando eu tiro a diferença entre a taxa de pessoas que nasceram menos a taxa de pessoas que morreram, que vai me falar se teve aumento ou diminuição do crescimento vegetativo. Se minha taxa de natalidade for alta e a de mortalidade for mais baixa, eu tenho um crescimento positivo. Mas se morrem mais pessoas do que nascem, eu tive naquele determinado período um crescimento vegetativo negativo. Então, o crescimento vegetativo é um saldo da população natural, daquelas que nasceram no local. Se nasce mais do que morre, eu tenho um crescimento vegetativo positivo. Só que se morrer mais do que nascer naquele período, eu tenho um crescimento vegetativo negativo. Além disso, tem a taxa de natalidade, né? Que é a taxa de pessoas que nascem em determinado período por uma quantidade de população. Taxa de fecundidade é a média de filhos por mulher em determinada população. A maioria da população feminina tem qual é a média de filhos que elas têm no decorrer da vida. Mortalidade é aquela taxa de óbitos. E expectativa de vida é quanto é uma média do tempo de vida da pessoa em determinado local. É uma média que tiram. Em algumas regiões a expectativa de vida é muito alta, porque a qualidade de vida é muito alta, a saúde, saneamento básico, alimentação, educação é muito boa. As pessoas tendem a viver mais, tá? 80, 90, 70, mas só se eu viver num local que não me oferece condição nenhuma de sobrevivência, que é um local onde a saúde, educação, alimentação é precária, então a expectativa de vida daquele local vai diminuir bastante, as pessoas vivem menos. Isso que é a expectativa de vida. Sendo assim, quais são as causas que levam a uma população crescer? A imigração mais o crescimento vegetativo. Eu tive uma alta no crescimento vegetativo, ou seja, nasceram bastante pessoas naturais daquele local, mas a imigração, pessoas que entraram naquele local, aumenta meu crescimento vegetativo. Se eu tive maior número de mortalidade e quase não imigrou ninguém para aquele local, com certeza eu não vou ter um crescimento populacional satisfatório. Então, o que leva uma população a crescer é a soma da imigração, da quantidade de gente que entra naquele país, mais o crescimento vegetativo. Aí eu vou ter o total. Se isso aqui demonstrar valores positivos, meu crescimento foi positivo. Se no final der um valor negativo, meu crescimento diminuiu, teve uma baixa. De uns anos para cá, temos visto em todo o mundo baixas na taxa de natalidade e fecundidade. Em alguns lugares, essa queda se deu de maneira mais forte do que em outras. Por que isso acontece? Principalmente a fatores ligados à industrialização e redução dos números de filhos por casal. Como assim? As pessoas hoje têm mais acesso à informação, têm mais acesso a medicamentos, uso de contraceptivos para não engravidar ou para planejar a gravidez. As mulheres, em relação a 100 anos atrás, 50 anos atrás, elas têm entrado mais no mercado de trabalho, o que às vezes impossibilita, né, de, ao mesmo tempo, cuidar de vários filhos e trabalhar. E também os altos custos para criar várias crianças, além da industrialização e urbanização, questão da violência,
entre outros. Então, tudo isso faz com que as taxas de natalidade diminuem, a fecundidade diminua, a preferência hoje não é mais ter 10 filhos, é 2, 3, um só. Antigamente, nossos avós, bisavós tinham mais filhos, porque era mais a condição de vida naquele local era totalmente diferente da de hoje. As mulheres tendiam a ficar mais tempo em casa. Hoje em dia as mulheres estão assumindo aí vários postos no mercado de trabalho, né? Comprometendo um pouco mais essa questão da maternidade e de ter muitos filhos, tá? Então as taxas de natalidade e fecundidade estão em queda principalmente por esses motivos. Em contrapartida, há também a redução da mortalidade, da morte e também da mortalidade infantil de crianças de menos de 1 ano. E houve um aumento da expectativa de vida, as pessoas vivem mais tempo. Por qual motivo? Progressos na medicina, exames que detectam doença mais cedo, equipamentos que auxiliam na detecção de doenças, no cuidado também, que antigamente não tinha. Criação de vacinas que hoje previne certas doenças que antigamente eram fatais, além do saneamento básico, tratamento de água, tratamento de esgoto, o que faz com que a nossa saúde fique melhor a cada dia. E também a conscientização da população, informação, a questão de aderir a certos produtos, a mudança de alimentação, a atividade física também faz com que aumente a nossa expectativa de vida. Sabemos, porém, que tem lugares onde a expectativa de vida ainda são mais baixos que outras. Isso por causa dos problemas sociais e econômicos que cada localidade vive. Países mais ricos, com certeza, a expectativa de vida vai ser muito alta e a taxa de mortalidade vai ser muito baixa. Tá? Enquanto em países mais pobres ainda, infelizmente, as taxas de mortalidade são baixas, mas são altas, mas são um pouco mais baixas que antigamente, que 100 anos atrás, 200 anos atrás. Porque mesmo assim a gente teve um progresso na medicina, tem acesso à vacinação, a saneamento básico, que não é aquele ideal, mas pelo menos tem em algumas regiões, e que tem melhorado um pouco a vida das pessoas. Dito isso, eu quero que vocês façam um resumo do que aprenderam nessa aula e até a próxima.